Graça e paz, meus irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus em Gênesis capítulo 8. E eu vou ler e peço a você que acompanhe, a leitura é comprida. Os versículos 1 a 19. O tema de hoje é a historicidade do dilúvio. E o que eu gostaria que ficasse na sua mente após a minha palavra é: isso aqui não é conto de fadas. Isso aqui aconteceu. Isso aqui é verdade. Como um fato, isso deve trazer lições e diretrizes de Deus para a minha vida. Então eu gostaria que você lesse e acompanhasse, melhor dizendo, essa leitura comigo, já prestando atenção no jeito como Deus nos conta essa história. Se parece, da maneira como Deus está contando, da maneira como Deus inspirou Moisés a escrever o relato do dilúvio, se parece que Deus está contando uma história do tipo o filho pródigo. A gente sabe que aquele homem não existiu. Ou se Deus está contando alguma história do tipo do rei Davi, que a gente sabe que existiu. Do que é que nós estamos falando quando estamos lendo a história do dilúvio? Vamos ler então, eu leio, você por favor acompanhe, Gênesis capítulo 8, de 1 a 19. Lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selváticos e de todos os animais domésticos que com ele estavam na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixaram as águas. Fecharam-se as fontes do abismo e também as comportas dos céus. E a copiosa chuva do céu se deteve. As águas iam se escoando continuamente de sobre a terra e minguaram ao cabo de 150 dias. No dia 17 do 7º mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat. E as águas foram minguando até ao 10º mês, em cujo primeiro dia apareceram os cimos dos montes. Ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela que fizera na arca e soltou um corvo, o qual, tendo saído, ia e voltava, até que se secaram as águas de sobre a terra. Depois soltou uma pomba, para ver se as águas teriam já minguado da superfície da terra. Mas a pomba, não achando onde pousar o pé, tornou a ele para a arca, porque as águas cobriam ainda a terra. Noé, estendendo a mão, tomou-a e a recolheu consigo na arca. Esperou ainda outros 7 dias, e de novo soltou a pomba fora da arca. À tarde ela voltou a ele, trazia no bico uma folha nova de oliveira. Assim entendeu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Então esperou ainda mais 7 dias, e soltou a pomba. Ela, porém, já não tornou a ele. Sucedeu que, no primeiro dia do primeiro mês do ano 601, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava enxuto. E aos 27 dias do 2º mês, a terra estava seca. Então disse Deus a Noé: sai da arca e contigo tua mulher e teus filhos e as mulheres de teus filhos, os animais que estão contigo de toda a carne, tanto aves como gado, e todo réptil que rasteja sobre a terra. Faze sair a todos, para que povoem a terra, sejam fecundos e nela se multipliquem. Saiu, pois, Noé com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. E também saíram da arca todos os animais, todos os répteis, todas as aves e tudo o que se move sobre a terra, segundo as suas famílias. Que o Senhor nos abençoe no estudo da sua palavra nesta manhã. Meus irmãos, eu verificava os acontecimentos da humanidade nas redes sociais essa semana, naquele momento breve que a gente tem para tomar pé da situação, até ouvir notícias e tal. E lá numa rede social eu me deparei com um canal que eu sigo, de sermões, e havia um pregador ali dizendo algo que se encaixa muito com aquilo que pretendo dizer hoje. A frase daquele pregador conferencista era a seguinte: os pregadores devem levar em consideração que os seus ouvintes são pecadores e sofredores. Os pregadores devem levar em consideração que os seus ouvintes são pecadores e sofredores.
Eu já tinha ouvido essa mesma ideia sendo colocada de uma outra forma. Quando estava no seminário, nossos professores nos diziam: é preciso haver equilíbrio entre repreensão e consolo. É um outro modo de dizer a mesma coisa. E falando de um jeito bem coloquial, bem assim, povão de dizer, precisa ter um equilíbrio entre bater e alisar. E por que isso, né? Bom, nós vemos que a frase e os conceitos que estão nela expostos têm fundamento bíblico com toda certeza. Por quê? Nós temos estudado o livro de Gênesis e já lemos lá no capítulo 3 de Gênesis que Adão e sua esposa pecaram. E que foram banidos do jardim do Éden e da presença de Deus. E que morreram por causa disso. Então, nós lemos que a raça humana é pecadora. Nós lemos que a raça humana sofre num mundo marcado por maldição. A terra produz espinhos, há dores de parto, há doenças, há maldade no mundo. E já vimos, inclusive, que o dilúvio coloca um freio de Deus na maldade. Então, estamos num mundo marcado pelo pecado, sim. E somos culpados diante de Deus. Mas também lemos no livro do Gênesis que Deus está prometendo salvação num contexto de sofrimento. Ele está dizendo que a mulher ainda dará à luz filhos, que o homem ainda vai conseguir o pão e obter o seu sustento da terra, mas isso vai acontecer num contexto de dores de parto, de suor de rosto, de terra produzindo espinhos e ervas daninhas. Ou seja, nós precisamos manter um equilíbrio adequado entre essas duas coisas. Os pecadores precisam ouvir aquilo que Deus falou com a mulher. O teu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. E como pecadores precisamos ser exortados a evitar o pecado, a fugir do juízo de Deus, a obedecer ao Senhor e a não repetir o erro de nossos primeiros pais. Mas como sofredores, como gente que mora neste mundo debaixo de maldição, nós também precisamos ouvir que o descendente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente. E que um dia vai se tornar verdade aquilo que é o nosso sonho. Não se tornar verdade, mas sim realidade, né? Nesse sentido poético é que a música fala, no sentido de que vamos de fato experimentar o descanso, vamos ver a vitória de Cristo sobre todos os seus inimigos. Pecadores, portanto, precisam ouvir sobre o julgamento de Deus para se comportarem com temor. Pecadores precisam levar um susto de vez em quando. Precisam ouvir que Deus expulsou Adão e sua esposa do jardim do Éden. Precisam ouvir que Deus mandou o dilúvio. Precisam ouvir do que Deus fez com Caim. Pecadores precisam ser alertados disso. Mas sofredores, por outro lado, também precisam ouvir sobre Sete, que Deus deu no lugar de Abel, que Caim matou. Precisam ouvir sobre Enoque, que Deus tomou para si. Precisam ouvir sobre Lameque, que falou quando seu filho Noé nasceu: este vai nos consolar das nossas fadigas nessa terra que o Senhor amaldiçoou. Então, nós precisamos nos lembrar daquela frase que tem definido para nós a metanarrativa bíblica, ou seja, a história por trás de todas as histórias. Aquela grande história que une todas as pequenas histórias que nos acostumamos a ouvir por anos na escola dominical. Ouvimos a história de Adão e Eva, ouvimos a história de Caim, ouvimos a história de Noé, ouvimos a história de Ló, mas nem sempre nos apercebemos de que existe uma grande história por trás de todas as pequenas histórias. Essa grande história que une Gênesis a Apocalipse, costumeiramente é chamada de a metanarrativa bíblica, aquela narrativa que atravessa todas as histórias. E nesta metanarrativa o que nós estamos vendo? Um tema que já apresentamos aos irmãos. Deus está manifestando a sua glória, exercendo salvação através do julgamento. Deus está sendo glorificado quando, ao mesmo tempo, Ele julga o pecado e Ele salva pecadores. E Ele traz do sofrimento e da prisão para a vida e para a liberdade aqueles que Ele mesmo escolheu. Bom, se nós esquecermos um desses lados da moeda, nós vamos errar. Quando apenas falarmos com os pecadores para que se arrependam,
para que corrijam suas atitudes, quando apenas ficarmos esmagando a cana quebrada para falar das palavras do que Jesus veio fazer, do que João Batista estava anunciando que Jesus vinha fazer, se nós apenas falarmos contra o pecado o tempo todo, nós vamos correr o risco de esquecer da luta que cada um de nós enfrenta. A repreensão é necessária, mas ela precisa ser balanceada com a esperança. E se existe um lugar na Bíblia onde essas coisas estão colocadas de maneira muito plástica, é o dilúvio. O dilúvio fala sobre julgamento de Deus contra o pecado? E a resposta é com toda certeza. O dilúvio mostra que Deus odeia tanto o pecado que, na medida que o pecado se multiplicou, Deus colocou o mundo debaixo de juízo, e o mundo inteiro, e afogou o mundo antigo debaixo da água, para mostrar a sua indignação e a sua condenação do pecado. O dilúvio tem que ser um alerta aos pecadores. O dilúvio tem que nos mostrar que Deus condena o pecado e que é irresponsável de nossa parte, que é perigoso da nossa parte vivermos de maneira despreocupada com relação a Deus, os seus decretos e os seus juízos. Por outro lado, o dilúvio não é só uma história de julgamento, mas é também uma história de salvação. Noé e os seus filhos estão abrigados na arca. Está chovendo copiosamente lá fora. O mundo está perecendo. Mas aqueles a quem Deus estendeu a sua graça estão abrigados, estão alimentados, estão providos, estão protegidos e sobrevivem a toda a catástrofe que assola a humanidade. O dilúvio é tanto uma advertência do juízo de Deus, como uma promessa de consolo e de salvação. O dilúvio fala com pecadores sobre juízo, mas fala com sofredores sobre esperança. E eu espero conversar com você no dia de hoje sobre estes dois lados da mesma história, a salvação e o juízo. Agora pela manhã, no sermão da manhã, eu quero conversar com você um pouco mais sobre o juízo e mostrar Deus, de fato, trazendo a sua sentença sobre um mundo em pecado. À noite, se Deus nos permitir, nós vamos falar sobre a salvação. E como faremos isso? Ao falar sobre o juízo, eu quero destacar um aspecto em particular. Há tanta coisa que pode ser dita, e nós poderíamos seguramente investir aqui meses, simplesmente nesses capítulos de Gênesis. Mas nós vamos ser seletivos aqui e abordar as principais lições, para que possamos cobrir o livro de Gênesis dentro de um período razoável de tempo. Então, para falar sobre o juízo do dilúvio, eu gostaria de falar sobre a sua historicidade. E à noite, para falar sobre a salvação prevista no dilúvio, eu gostaria de falar sobre o seu sinal, o sinal do arco-íris, e o seu significado e o seu simbolismo. Então, vamos falar um pouco sobre a historicidade do dilúvio. E o que eu quero dizer com esta palavra historicidade? Eu quero dizer que o dilúvio realmente aconteceu. Que não é uma história com ES, do tipo da história de Chapeuzinho Vermelho e o Lobo Mau e os Três Porquinhos, ou de Pedro e o Lobo, ou qualquer outra que você conheça. Mas é história com H e I. É um fato, alguma coisa que realmente aconteceu, por isso tem historicidade. E por que falar sobre historicidade do dilúvio é tão importante? Porque quando nós estamos falando de algo que realmente aconteceu, de algo que é histórico, de um fato, isso deveria nos manter alertas quanto ao nosso comportamento. Se o dilúvio realmente aconteceu, irmão, abre o olho. Deus julga. Isso é importante para nós. Você já frequentou os bancos escolares, eu suponho. Creio que a imensa maioria, se não a totalidade de nós, fez pelo menos alguns anos de escola. E o que acontecia quando o professor dizia, estuda porque isso vai cair na prova, estuda porque a prova vai ser difícil. Mas chegava no dia da prova, a prova era tão fácil e tão simples que todo mundo tirava nota 10. O que acontecia quanto à atitude dos alunos para com aquele professor? O respeito diminuía, a vontade de estudar
diminuía, o interesse nas aulas diminuía. Mas e quanto àquela professora que fazia um negócio que talvez hoje as novas gerações não conheçam? Quer dizer assim, todo mundo guarda o material debaixo da carteira e tira uma folha em branco. Jesus amado! O que vai acontecer nessa aula agora? Prova surpresa. Os alunos daquele tipo de professor não piscavam durante a aula. Eles sabiam que mais cedo ou mais tarde haveria a ocasião da avaliação, do juízo, da prestação de contas. E esses alunos, então, se mantinham forçosamente atentos ao que era dito e ao que era ensinado, porque eles sabiam que o professor não faria ameaças vazias, que o que ele dizia que aconteceria, de fato aconteceria. Então, como será que a historicidade do dilúvio nos chama para que estejamos alertas? Bom, Pedro vai nos falar um pouco a respeito disso. E nós lemos na liturgia o texto de 2 Pedro, capítulo 3, verso 3. Veja o que Pedro diz. Nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios. Ou seja, no fim dos tempos, alguns zombadores vão aparecer. Eles vão andar segundo as suas próprias paixões e vão dizer: onde está a promessa da vinda de Jesus? E Pedro diz assim, porque essas pessoas, no seu discurso, esses zombadores que duvidam que Jesus vai voltar, eles vão falar algo parecido com o seguinte: desde que os nossos antepassados morreram, tudo continua do mesmo jeito. Todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Mas Pedro explica, essas pessoas, esses zombadores, deliberadamente, propositalmente, se esquecem de que houve céus e terra que pereceram afogados em água. Ou seja, Pedro está dizendo, os zombadores que falam, será mesmo que Jesus vai voltar? Aí ó, o mundo está do jeito que sempre foi. Pedro diz, eles se esquecem que o mundo não está do jeito que sempre foi. Que houve um céu diferente, sobre o qual nós já falamos, onde havia as comportas dos céus e águas acima do firmamento. Houve uma terra diferente, onde um continente único estava unido à Pangeia. Mas aquele mundo pereceu afogado em água. Eles se esquecem disso. E aí Pedro então vai dizer no versículo 7, ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Pedro está dizendo assim, esse pessoal acha que o mundo continua do jeito que sempre foi. E por que eles acham que o mundo é do jeito que sempre foi? Eles acham que o mundo vai continuar sendo sempre do mesmo jeito. Mas a questão é, o mundo não é do jeito que sempre foi. Houve um mundo anterior, um céu anterior, uma terra anterior, e esse céu e essa terra foram destruídos, foram julgados por meio de uma catástrofe global, o dilúvio. E Deus já julgou uma vez, e Ele vai julgar de novo. E é por isso que a historicidade do dilúvio é tão importante. É dar a ideia de que Deus vai conduzir um julgamento. E, portanto, nós precisamos estar atentos à nossa vida. Da mesma forma como o Senhor fechou a porta da arca, como lemos em Gênesis 7,16, e então o juízo veio, logo virá o juízo de Deus, como veio nos dias do dilúvio. E é por isso que nós precisamos prestar atenção em nossa conduta. O apóstolo Paulo vai falar lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 32. Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Já ouviu essa frase? Por quê? Pode comer e beber mesmo. Faz o que você quiser. Por quê? Porque não vai acontecer nada. Mas se vai acontecer alguma coisa, então você precisa estar atento agora. E qual é a manifestação clara na Bíblia de que alguma coisa vai acontecer? Diz o apóstolo Pedro, é porque muita coisa já aconteceu. E como é que nós sabemos então que Jesus Cristo vai voltar e vai julgar o mundo? E a resposta de Pedro é porque o mundo já foi julgado. E quem se esquece de que o mundo já foi julgado, tende a não acreditar que o mundo será julgado novamente. Mas isso
não é a única razão, essa não é a única razão pela qual nós devemos sustentar e defender e crer na historicidade do dilúvio. A historicidade do dilúvio é importante porque nos mantém alertas quanto ao nosso comportamento e quanto ao juízo de Deus. Mas ela também nos mantém consolados com relação às injustiças. Você já ficou, assim, desalentado com alguma injustiça no mundo? Você olhou e falou assim, o preço das coisas está subindo porque tem governantes injustos. Lá no meu serviço, o funcionário mais desleal é que foi promovido. Na minha família, o filho que mais desonrou o papai e a mamãe foi o que recebeu a maior parte da herança da vovó. Sei lá, tem tanta coisa errada que pode acontecer no mundo, não tem? E se fosse para ficar assim para sempre, que consolo a gente poderia ter? E se eu encontrasse com você numa época de sofrimento, de luta, e dissesse para você assim, fazer o quê? Que palavras eu teria para lhe consolar? Asaf é um exemplo famoso na Bíblia de alguém que olhou para o mundo e falou assim, está tudo errado, gente. E Asaf olhou e falou assim, Deus, quase que eu desanimo, quase que o meu pé se desvia do caminho correto, porque eu olhei os ímpios e eles estavam indo bem, eles não tinham problemas, dava tudo certo para eles. Enquanto eu aqui, querendo fazer as coisas do jeito certo, dava tudo errado. Só de pensar nessas coisas, eu achei que a tarefa era muito pesada, quase que eu me desvio. E quando é que Asaf entra no caminho certo? E ele nos conta lá no Salmo 73, até que eu entrei no santuário e eu atinei para o fim dos ímpios. Foi quando ele lembrou que Deus vai julgar todas as coisas e que ele pensou assim, você está agora tomando um atalho e aparentemente sendo bem-sucedido, todas as coisas parecem estar dando certo para você, mas lá no final você vai perceber que o caminho que você escolheu não é o melhor. Eu estou fazendo tudo certo agora e parece que não é a melhor solução, mas lá no final eu perceberei que este foi o melhor caminho a ser seguido. A ideia de que Deus vai julgar tudo pode, portanto, nos trazer esperança. Você lembra da história do rico e do Lázaro? Esta não é um fato. Esta sim é uma parábola, ou melhor, perdoe-me, esta é uma história que tem uma certa discussão na Bíblia, se é uma parábola ou se não é, porque ela é contada ao lado de muitas parábolas e muitas pessoas pensam que seja uma parábola. Mas quando você vê o rico e o Lázaro nos seus detalhes, você pensa, bom, a história do rico e do Lázaro não foi introduzida como o reino dos céus é semelhante a. Quando Jesus contou a história do rico e do Lázaro, ele não falou assim. Aliás, qual personagem de parábola tem nome? Como chamava o filho pródigo? Como chamava a mulher que perdeu a moeda? Nenhum deles tem nome. Tá certo? Como chamava o semeador que saiu a semear? Ninguém tem nome, mas o Lázaro tem. E aí então parece-nos que isso seja uma realidade histórica. Mas ainda que não seja o caso, e que seja esta uma exceção, da única parábola onde alguém tem nome, o fato é, Jesus está nos contando uma lição. O rico durante a vida teve todos os consolos, mas na morte estava em tormentos nas chamas do inferno. E Lázaro durante a vida tinha todas as suas lutas, mas estava depois da morte consolado no seio de Abraão. E Jesus está mostrando exatamente isso. Qual é a ideia? Se não houver um juízo final, se não houver um evento onde as coisas sejam todas colocadas de novo em ordem, como aconteceu no dilúvio, se não houver um jeito onde a maldade pare e a bondade e a misericórdia de Deus triunfem, e como a gente cantou no hino, a glória de Deus venha o mundo inundar como as águas cobrem o mar, e os seus intentos Deus cumpra no decorrer dos anos, neste final que se aproxima, neste dia da vitória sobre o qual cantamos, se esse dia não vier, há pouco consolo para falar para você que está enfrentando dificuldades, sofrimentos, perseguições, doenças, lutas, seja lá o que for. E é por isso que é tão importante crer na história e defender que isso aqui aconteceu. Veja que Jesus fala sobre isso, e quando ele fala sobre
os finais dos tempos, ele diz que as coisas vão chegar no lugar. Você já ouviu que muitos primeiros serão últimos e muitos últimos serão os primeiros? Pois Jesus está dizendo, calma, que tudo vai ficar no lugar. O que acontece em Gênesis quando Deus cria tudo? Ele cria todas as coisas e dá ordens a Adão e a sua esposa, dizendo que eles deveriam crescer e se multiplicar. Ele dá instruções sobre como eles deveriam se alimentar. Ele estabelece uma aliança com eles e os abençoa. E aí então, o pecado de Adão e de sua esposa colocam as coisas fora do lugar. Deus faz promessas de restauração, mas o pecado avança. Então Deus faz o quê? Ele manda o dilúvio, e depois de todo o dilúvio, como já falamos aqui quando pregamos sobre a aliança, Deus chama Noé e os seus filhos, eles dá ordens para crescer e multiplicar, e os abençoa, e manda que eles encham a terra, e lhes diz o que servirá de alimento para a família deles, e o mundo começa outra vez. Sabe o que Deus está fazendo com o dilúvio? Ele está dizendo, o pecado não vai ter a palavra final. Os pecadores que se rebelam contra mim não ficarão impunes. E aqueles que sofrem neste mundo de maldição e são alvo da minha graça, serão consolados. O dilúvio nos ensina a respeito disso. E é por isso que nós precisamos sustentar e defender a historicidade do dilúvio. E eu queria falar com você algumas coisas a respeito disso. Por que há pessoas que querem negar a historicidade do dilúvio? Porque há tanta gente que quer atacar a Bíblia e dizer que este livro não fala de fatos, mas fala de opiniões. Houve, inclusive, ao longo da história da interpretação bíblica, pessoas até bem intencionadas, que queriam defender a religião, mas que, sucumbindo às pressões do mundo acadêmico, diziam que o que importa é o seu sentimento e a sua índole, e não a veracidade do que a Bíblia diz que aconteceu. Jesus, os apóstolos, ninguém tratou a Bíblia desse jeito. Todos eles sustentavam a historicidade do que está acontecendo aqui. Mas por que alguns querem negar? Bom, pode ser muito didático a você assistir um filme chamado Negação, que esteve já disponível numa plataforma de streaming, mas agora tem que ser alugado. Eu vi lá que com R$12 você consegue alugar. O filme se chama Negação. E é a história de um embate jurídico acontecido entre David Irving e a historiadora Deborah Lipstadt, nos anos 1990. E David Irving sustentava que o Holocausto dos judeus nunca aconteceu. Você consegue imaginar alguém dizendo assim, Adolf Hitler nunca matou judeu nenhum? E ele então dizia, não, é tudo invenção. E aí, você pode fazer pesquisas depois, se desejar. Quais seriam os motivos que levariam alguém a negar algo tão evidente? Cuidado, porque eu não estou dizendo que evidências cumulativas podem servir de prova para alguma coisa. Não é a mesma coisa do que eu estou falando. Tem gente que vai apresentar um monte de supostas evidências para a teoria da evolução e nós não acreditamos nela. Não significa que a gente recebe qualquer evidência de maneira acrítica, sem ponderar o peso do que elas realmente evidenciam. Mas o fato é que nós temos filmes, nós temos cemitérios, nós temos os lugares onde as câmeras de gás funcionaram, nós temos documentos inúmeros para provar que o Holocausto de fato aconteceu. Mas por razões políticas, por razões ideológicas, por razões psicológicas, por razões religiosas, por diversos outros motivos, até mesmo razões econômicas, há pessoas a quem a história do Holocausto não interessa. E eles então vão procurando argumentos para desfazer a narrativa. E é sempre possível criar um mundo onde as coisas estejam confortáveis com a sua opinião. E é curioso porque a Bíblia sofre ataques que não podem ser comparados aos ataques que são desferidos contra qualquer outra religião. E existe um motivo para isso. É porque a Bíblia fala que Deus vai querer conta da sua vida. E o melhor jeito de se sentir bem sem mudar de vida é silenciando a Bíblia. É como se você dissesse, eu não quero ficar doente, então eu não vou no médico, que era o que meu pai fazia. Meu pai dizia assim, toda vez que eu vou no médico eu volto doente, nunca mais eu piso lá. Você gosta da lógica dele? Pois tem alguns irmãos aqui, eu tenho certeza que seguem essa lógica. E a esposa está dando uma cotovelada na costela dele agora mesmo. Mas sabe o que acontece?
quando a gente realmente se depara com o livro de Deus, a gente percebe que temos que prestar contas. E então, temos duas alternativas possíveis. Ou nos submetemos a Deus, ou tentamos desacreditar Deus. E é por isso que a Bíblia é tão atacada. E há coisas semelhantes acontecendo, por exemplo, com relação ao Holocausto. Que argumentos nós poderíamos apresentar a você para entender e crer que a Bíblia é verdadeira e que o dilúvio é histórico? Bom, nós poderíamos lhe apresentar argumentos da arqueologia. E há histórias interessantíssimas a respeito disso. Você já viu comigo, por exemplo, aqui, que houve um rei assírio chamado Senaqueribe, que construiu os seus palácios em Nínive e decorou as paredes dos seus palácios com lajes de pedra, contando a história de batalhas que só estavam narradas na Bíblia por mais de 1000 anos. E todos questionavam se aquelas batalhas teriam de fato acontecido. Será que Deus matou mesmo 180.000 soldados assírios que cercavam Jerusalém? E quando, lá no século XIX, um cilindro de argila é desenterrado, onde a narrativa de Senaqueribe, contraposta à narrativa da Bíblia, é interessantíssima. Note que eu não estou dizendo que a gente acredita na Bíblia porque Senaqueribe falou. Não é isso que eu estou dizendo. Mas é curioso porque quando você compara o que está sendo dito, você percebe bem quem disse o quê e por quê. O povo de Deus, com a sua palavra, com a palavra de Deus na mão, estava dizendo: Senaqueribe nos cercou, Senaqueribe era mais forte do que nós não tínhamos o poder para resistir, Deus nos livrou. Não há mérito nenhum para Ezequias, rei de Judá, no relato do livro dos reis. Mas o relato de Senaqueribe não tem Deus, o Jeová, o Senhor dos exércitos de Israel, em conta. E Senaqueribe então diz que ele cercou Ezequias como um pássaro numa gaiola. E ele conta de todas as cidades que ele destruiu. Ezequias não omite a destruição das 46 cidades fortificadas de Judá. Só que quando chega na hora de falar o que aconteceu em Jerusalém, Senaqueribe dá aquela desviada e diz assim: eu tranquei Ezequias em Jerusalém como se tranca um pássaro numa gaiola. Mas ele não conta porque ele não conseguiu tomar a cidade de Jerusalém. A arqueologia, portanto, vai comprovando essas coisas. A Babilônia, por exemplo, que foi um relato desacreditado na Bíblia por muitos anos. Há quem diga, eu ainda não encontrei todas as evidências concretas disso, mas eu conheço as fontes confiáveis disso. Por exemplo, o cientista Adalto Lourenço, um presbítero da Igreja Presbiteriana do Brasil, que nos conta a respeito disso, de enciclopédias que até o século XVII diziam que a Babilônia não havia existido. Porque o único lugar onde você encontrava Babilônia sendo mencionado era na Bíblia. Mas que Nabucodonosor é esse? Mas uma cidade chamada Babilônia, na beira do rio Eufrates, o rio Eufrates está lá até hoje. E todo mundo procurava essa tal da Babilônia nas margens do rio Eufrates e ninguém achava. E as enciclopédias chegavam a dizer que Babilônia era um lugar mitológico, que tinha sido criado na Bíblia como uma personificação do mal, mas que Nabucodonosor jamais existiu. Até que no finalzinho do século XIX, alguns arqueólogos estão andando lá pela região do Iraque e encontram alguns moradores locais com umas casas construídas com os tijolos com umas inscrições meio esquisitas. E quando eles vão decifrar a escrita cuneiforme que está lá, eles percebem que eram tijolos de Nabucodonosor. E quando perguntam onde é que você arrumou isso, ele fala: tem um lodo lá que está cheio desses tijolos. Aí eles vão até lá e encontram as ruínas da Babilônia, a alguns quilômetros do rio Eufrates. Mas como que a Babilônia está longe do rio Eufrates, se a Bíblia fala que a Babilônia é na margem do rio Eufrates? Aí eles descobrem que ao longo dos anos houve um desvio do curso do rio, coisa extremamente comum, rios mudam de curso toda hora. Ou seja, eles estavam procurando pela Babilônia no lugar errado. E aí eles escavaram uma cidade enorme, e os azulejos todos dessa cidade estão hoje em museus na cidade de Berlim. E eu tive a chance de ver, há um mês atrás, um desses tijolos, lá no Museu da Bíblia, em Washington, e dizer assim, ó, isso aqui é a prova de que tudo que está escrito na Bíblia é histórico. Quantos e quantos e quantos homens tentaram desacreditar os relatos bíblicos? Bom, a arqueologia tem trazido contribuições imensas, mas não é principalmente por isso que eu espero que você acredite no relato do dilúvio. Até mesmo a geologia tem trazido contribuições interessantes. E há cientistas cristãos que têm interpretado o mundo e as camadas de rocha e os registros fósseis de acordo com o que a Bíblia fala e têm percebido a plausibilidade muito superior do registro bíblico em relação às hipóteses da teoria evolucionista. Quer dizer que um dinossauro
com seus vários metros de altura, com suas muitas toneladas, caiu morto e foi acumulando poeira em cima dele por milhares e milhares de anos até ele virar rocha? Não, a gente acredita que para ele estar inteirinho dentro da pedra, ele tem que ter sido enterrado muito depressa e vivo. Mas qual teria sido o evento que foi capaz de enterrar um bicho daquele tamanho de uma vez só? E os cristãos respondem: o dilúvio. E então, quando você vê, por exemplo, uma notícia da semana passada, que foi encontrado no Canadá, um filhote de mamute inteirinho, procure na BBC, você vai encontrar. Um filhote de mamute enterrado no gelo. Os cristãos são prontos a dizer assim: era um animal que existiu e que estava no mundo pré-diluviano e que por conta da precipitação das águas do dilúvio, que subiram a elevadas alturas e tudo mais, a gente já teve chance de discutir isso, o mamute foi enterrado vivo na maior catástrofe que já aconteceu neste planeta. Mas eu também não espero que a geologia convença você. Nós não acreditamos na Bíblia desprezando evidências, mas nós também não acreditamos na Bíblia buscando autoridades externas. No final das contas, e é assim que diz a nossa confissão de fé, é o Espírito Santo quem nos convence de que Deus está falando conosco através das Escrituras. Isso não quer dizer que nós somos pessoas tapadas e que não prestam atenção ao que o mundo está falando. Mas que, como nossos irmãos do passado foram capazes de permanecer crendo na historicidade de Nabucodonosor, quando nenhum tijolo da Babilônia havia sido desenterrado ainda, assim como nossos irmãos do passado foram capazes de crer na historicidade da batalha de Laquis ou do cerco de Senaqueribe sobre Jerusalém, quando não havia sido desenterrado ainda o seu palácio em Nínive e as lajes de pedra ainda não estavam no Museu Britânico de Londres, assim nós também podemos seguir crendo na historicidade da palavra de Deus por vários motivos. E eu gostaria, portanto, de não me basear primariamente na arqueologia ou na geologia, mas me basear na teologia. E eu gostaria de pensar com você o que acontece quando você e eu simplesmente dizemos: não tem problema se o dilúvio aconteceu ou não. O que importa é a fé que está no meu coração. Isso é destrutivo, isso é perigoso, isso é pecaminoso, isso é errado. E eu queria pensar algumas coisas com você. Nós lemos nesta manhã no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, Jesus falando a respeito da sua volta. E Jesus disse assim: sabe como é que eu vou voltar? Como aconteceu nos dias de Noé. Casavam-se, estavam-se em casamento. É curioso, né? Um assunto tão comum. Por que casamento, gente? Casamento tem a ver com festa. Casamento tem a ver com uma das atividades mais comuns da vida humana. Família. Isso faz parte da vida. Ou seja, eles viviam uma vida normal. Lembrando que dentro das muitas interpretações de Gênesis capítulo 6, nos seus versos iniciais, que tratam sobre a razão do dilúvio, e nós vimos isso semana passada, está bem clara ali a possibilidade, uma das mais plausíveis, de que nos seus casamentos a humanidade estava desafiando a Deus. E aí então Jesus diz, eles comiam, bebiam, casavam e se davam em casamento, até o dia em que Noé entrou a arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. Mas na sequência Jesus vai falar assim, o mesmo aconteceu nos dias de Ló e tal, mas Jesus ainda vai mais para frente dizer que vai ser assim no dia em que o Filho do Homem se manifestar. O que você acha? Quem sabe você estivesse precisando muito de uma grande ajuda. E eu dissesse assim, eu vou ajudar você. Do mesmo jeito que Chapeuzinho Vermelho levou doces para a vovozinha, eu vou na tua casa levar o que você está precisando. Você ia ficar confiante ou ia ficar preocupado? Como assim? Não fala de Chapeuzinho Vermelho, não. Me fala de história, me fala de realidade. Você acredita que Jesus diria que ele vai voltar do mesmo jeito ou que ele vai aparecer do mesmo jeito que o lobo mau soprou a casa de algum porquinho? Você acredita que Jesus falaria de Noé e falaria da volta dele ligada a Noé, se Jesus não soubesse que Noé de fato existiu? E que o dilúvio de fato aconteceu? Qual é a implicação bíblica de negar a historicidade do dilúvio?
cai a divindade de Jesus Cristo. Porque Jesus tratou Noé como um personagem histórico. E Jesus não pode errar. Jesus falou, Noé existiu. Há menções a Noé no livro de Ezequiel, há menções a Noé em vários lugares da Bíblia. Mas, sem dúvida, o mais importante é a menção de Jesus a respeito de Noé e dos dias do dilúvio. Jesus tratou isso como um acontecimento histórico. A volta de Jesus é ligada à promessa do dilúvio nessa passagem. Como você e eu vimos também, o apóstolo Pedro, que tem a mesma autoridade, porque fala como um apóstolo de Cristo, ele é boca de Cristo para nós. Ele está falando que as pessoas se esquecem de que houve um céu e uma terra que foram destruídos. Há muitos outros argumentos que poderiam ser usados. Se você vai, por exemplo, à genealogia que é feita do povo de Israel no primeiro livro das Crônicas, você vai ver que lá no primeiro livro das Crônicas, no capítulo 1, começa assim, Adão, 7, e assim vai. E aí passa por Noé, e passa por Sem, e vai chegando até o povo no cativeiro. Mas quando você vai ao Evangelho de Lucas, por exemplo, na genealogia que Lucas traça do Senhor Jesus Cristo, Lucas começa a falar que Jesus é filho de José, que é filho do fulano, que é filho do cicrano, e lá no versículo 36 de Lucas capítulo 3, você vai ver assim, que Cainã, filho de Arfaxade, filho de Sem, este filho de Noé, que é filho do Lameque, aí você fala assim, esse pessoal a gente já estudou em Gênesis aqui. E daqui a pouco, quando você vai ver no próximo versículo, você acaba chegando no próprio Adão. Há mais nisso. A própria maneira como a história nos é contada mostra que a Bíblia nunca quis tratar o dilúvio como uma parábola ou como uma história com ES, sim como história com HI. Por exemplo, nome de batismo de Chapeuzinho Vermelho, alguém sabe? Giovana? Carolina? Camila? A gente não sabe como chamava Chapeuzinho Vermelho. O nome da vovozinha? Frida? Você pode colocar algum nome aí, mas vovozinha só chama vovozinha. Que dia da semana era quando o Chapeuzinho levou a cesta? Que tamanho era a cesta? Do que ela era feita, a cesta? Qual era o bairro em que vovó morava? O nome do bosque que Chapeuzinho atravessou? Nenhuma dessas informações é importante para uma fábula. Mas todas essas informações são relevantes dependendo do relato histórico que você está fazendo. E quando você lê o texto de Gênesis capítulo 8, como nós lemos, você fica impressionado com a quantidade de detalhes. No ano tal, no dia tal, no mês tal, aconteceu isso. Noé tinha tal idade e ele esperou por tantos dias até que a chuva cessasse. E você tem um registro muitíssimo detalhado dos dias e dos meses e do ano que o dilúvio durou. Você também sabe o nome de Noé, o nome dos seus 3 filhos. O nome das esposas é omitido, segundo as tradições e os costumes da época, mas isso é esperado. Os detalhes da construção da arca, nós sabemos a sua altura, nós sabemos a sua largura, nós sabemos os materiais, nós sabemos como ela foi calafetada, nós sabemos quantos pavimentos ela tinha, nós sabemos onde era a porta, nós sabemos que havia janelas. Nós temos muitas informações na Bíblia que nos obrigam a sustentar, como cristãos verdadeiros, a historicidade do dilúvio. E por quê? Precisamos e devemos fazer isso. Porque se o dilúvio não for histórico, é como se Cristo não tivesse ressuscitado. É vã a nossa pregação, é vã a vossa fé. Se Deus não vai colocar o mundo em ordem de novo, gente, a resposta para isso é desespero. Mas nós temos esperança, por quê? Porque Deus já deixou claro que Ele não ia permitir que Satanás prevalecesse quando Ele falou, vou colocar inimizade entre vocês e a serpente. Vou mandar um descendente da mulher que vai esmagar a cabeça da serpente. Vou resolver isso, então saiam do jardim para não comerem da árvore da vida. Pois quando Caim mata Abel, Deus diz, não vai ficar assim, nasce 7 no lugar, e o mal não prevalece. E quando a maldade no mundo se multiplica, Deus manda o dilúvio. E quando parece que está tudo perdido, Deus reseta tudo e começa tudo de novo. Deus não vai deixar
que a sua dor e o seu sofrimento permaneçam eternamente. Consolo para você, sofredor. Como eu posso aguardar a volta de Cristo com esperança se isso aqui não aconteceu? Como crer que Deus vai enxugar dos meus olhos toda lágrima? Se Noé, Lameque estavam ali esperando e Lameque coloca o nome de Noé no seu filho, que tem a ver com consolo, e diz assim, Noé vai nos consolar dos sofrimentos nessa terra que Deus amaldiçoou, mas nada do que aconteceu com Noé é fato. Como esperar que Deus vai enxugar dos meus olhos toda a lágrima, se os ímpios continuarem fazendo as suas impiedades e no final das contas nada acontecer? Por último, como podemos pregar sobre arrependimento? Seria como mandar aquele aluno estudar para a prova da professora, que nunca dá prova. Como falar sobre arrependimento se Deus não vai julgar o mundo? E como pensar em julgamento se o padrão de julgamento para a Bíblia é o dilúvio? Irmãos, cuidado, porque sob a capa de uma certa modernidade e de uma leitura mais informada, supostamente informada da Bíblia, há muitos que têm lido Gênesis descartando a historicidade do dilúvio. E eu espero mostrar a você ter mostrado a você que esta não é uma opção plausível nem saudável de interpretação da palavra de Deus. E que nós temos uma fé baseada em fatos. Nós temos uma fé histórica. Nós acreditamos num Deus real. E o que alimenta e impulsiona a nossa vida não são histórias do tipo Chapeuzinho Vermelho ou o Lobo Mau e os Três Porquinhos. Mas são histórias reais, como a história de Adão e Eva, como a história do dilúvio, como a história de Jesus Cristo, como a história da sua igreja. Que este seja o seu consolo e a sua esperança nesta manhã. E que tenhamos o nosso coração alimentado. As coisas não vão ficar assim para sempre. Mas ao mesmo tempo tenhamos o nosso coração despertado. É melhor eu andar na linha, porque as coisas não vão ficar assim para sempre. Sobre isso nós vamos ouvir um pouco mais hoje à noite, se Deus nos permitir. Peço a você que, tendo a oportunidade, leia a mensagem de capa do nosso boletim que fala sobre o arco-íris e leia o relato de Gênesis para que possamos ter o máximo proveito no culto desta noite. Mas para que nós possamos encerrar o culto desta manhã, eu queria